apenas que as propostas e a forma como se coloca o candidato a presidente da República, Aécio Neves, me chamava muita atenção. E eu dizia que no meu questionamento, na minha observação, entendia que ele está um pouco mais preparado do que a atual presidente, que é candidata à reeleição ao presidente Dilma. Então, senhoras e senhores, de lá para cá, eu tive a oportunidade de assistir a 2 debates, e esses 2 debates foram muito importantes para mim, porque até então, quando ainda estava indeciso, após assistir a esses 2 debates, eu tive a certeza e tive a convicção em quem depositar o meu voto. Hoje, o vereador Gracinaldo já não está mais indeciso, ele já tem uma direção. E eu falo, afirmo para todos, sem me esconder, de que votarei no candidato Aécio Neves para presidente. Depositarei o meu voto no 45. Veja, senhoras e senhores, como alguns dos meus pais já colocou aqui no último debate, acharam que o candidato Aécio Neves faltou com respeito diante da atual presidente, a presidente Dilma, onde ele desrespeitou a mesma, a chamando de mentirosa. Só que eu também acredito que naquele momento não está a presidente da República, está uma candidata querendo, buscando a sua reeleição. E como candidata buscando a sua reeleição, ela busca artifícios para diminuir o seu opositor e ao mesmo tempo ela crescer em cima dele, a fim de que as pessoas que estão indecisas, elas venham a decidir votando para ela. E, no meu modo de vista, ela apenas recebeu a resposta ideal, adequada para o momento. Hoje, ela também o desrespeita, falando coisas indevidas, inverdades, para que venha confundir a cabeça do eleitor. Se fosse o vereador Gracinaldo candidato naquele momento, acredito eu que eu usaria a mesma fala, a mesma palavra, com altivez sobre a candidata que concorre às eleições. Por isso, senhoras e senhores,
Agora entendi.